Ya estamos en línea. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Hoy tenemos una charla más donde Coalicilo le da la bienvenida a este tema muy importante sobre ensilaje de Penicetum, lo que son pastos elefantes. Será impartido por el doctor Rafael Enrique Pereira Dujeis, es ingeniero agrónomo, egresado por la Universidad Federal de Rondônia. Igual es maestro y doctor en forrajes y pastos por la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil. Actualmente es líder del grupo de investigaciones sobre estrategias de producción y conservación de forrajes para la seca en Rondônia. El grupo se llama Jeffos IFRO y participa como investigador en el grupo de investigación de sistemas integrados de producción agropecuaria en la Amazonía Occidental, lo que es Integra IFRO. Ok, muy bien. Entonces, Coalicilo los invita a conocer sobre el proceso de ensilaje de pastos elefantes, esperando que sea de interés a todos los que nos asisten. Al final los invito a realizar sus preguntas, donde van a ser debidamente respondidas. Ok, bueno, dejo las palabras al doctor Rafael Rey. Doctor, bienvenido. Esperemos una buena charla, una buena plática y al final vamos haciendo las discusiones. Ok. Buenas noches. ¿Me oyen? Ok. Sí. Primeiramente, gostaria de agradecer a invitação. Me sinto muito honrado e espero contribuir com informações técnicas, científicas. Peço desculpas, eu vou tentar falar portunhol, ok? Espero que dê certo. Caso vocês não compreendam algo, avisem, né? E o Sérgio pode nos ajudar com a tradução. Ok? Certo? Eu estou em Brasil, no estado de Rondônia, cidade de Colorado do Oeste. Aqui nós temos cursos de graduação, como engenharia agronômica, zootecnia. Temos também curso técnico em agropecuária, em área agrária. É campus com quase 30 anos de atividade. Nossa localização em Brasil, muito próximos ao estado de Mato Grosso, dos mais importantes estados em la produção de granos en el país e en el mundo também. E aqui eu coordeno grupo de pesquisas, conjunto de professores que trabalham com a produção de silagem, né? Ou ensilagem. Creio que seja assim para vocês. Eu tenho alguns amigos, né, profissionais, como o meu amigo Túlio, zootecnista também, trabalha também com a produção de ruminantes, né? E temos também projeto, né, de pesquisa e extensão, né, com objetivo de levar, né, aos produtores
de carne, né? De carne ou leite, informações científicas e técnicas sobre o processo de produção de silagem, né? Temos um canal em YouTube, vocês podem acessá-lo daí, e temos alguns vídeos, né? Alguns materiais com informações relacionadas à técnica de produção de silagem. E esperamos, muito breve, disponibilizar um aplicativo, um app para dispositivos móveis, para celulares, né? Teléfonos. O objetivo é repassar, transmitir as informações por meio desse app, ok? Até aqui, tudo bem? Vamos bien. Ok. Vou prosseguir. Bom, bueno. A invitação feita a mim foi para falar sobre pasto elefante, ok? Para nós outros aqui, capim elefante, ok? O nome científico Penicetum purpureum. Creio que vocês têm pastos cultivares iguais ou muito parecidos com os que temos aqui. O mais comum, o cultivar mais comum que nós outros temos aqui é o pasto elefante cultivar roxo, ok? Eu vou falar roxo mesmo, porque é o nome comercial, não sei como pronuncia, ok? Bueno. Oi, Sérgio. No, está bien. Nombre comercial es roxo en Brasil y aquí, sí, y aquí Taiwán morado. Ok, isso. A tradução de roxo, né? Seria morado, pero el nombre es roxo, ok? Bom, os principais grupos de cultivares de pasto elefante para nós outros capim elefante são estes que estão vocês podem visualizar. O grupo enano, que seria para nós aqui, para nós outros, anão, certo? Pequeno. O grupo Merker, o grupo Napier, Camerun e el híbridos, ok? Cruzamentos entre dois cultivares com características importantes e desejadas, ok? Aqui no Brasil, nós outros temos uma série de cultivares de pastos elefantes. Alguns citados aí na tela. Del grupo anão, atualmente, o cultivar BRS Curumi é um dos mais importantes, dos mais disseminados aos nossos produtores, principalmente de leite, ok?
temos dentro dos grupos Camerun e Napier outros cultivares muito importantes, como o cultivar Camerun, o cultivar Napier, Mineiro, o Taiwan, né, Sérgio, como você comentou, provavelmente provavelmente um cultivar muito semelhante ao de ustedes por aí. E atualmente temos também um híbrido muito importante, muito significativo, que é o BRS Capiaçu. Creio que talvez ustedes já ouviram falar sobre ele. O cultivar BRS Curumí é um cultivar de porte baixo, pequeno, utilizado em pastoreio direto, pastejo direto pelos animais, ok? Em sistemas que nós chamamos por aqui de piqueteamento, que seriam subdivisões em la área de pastagem, ok? Temos um híbrido muito interessante também, que é cultivar BRS Canará, também utilizado para produção de silagem, ok? Os cultivares que eu mais trabalho, atuo em pesquisa e extensão aos produtores, é os cultivares Napier, e o cultivar roxo, esse. Vocês podem ver que as hojas são desta coloração, ok? Isto é característico deste cultivar. Eu não sei se vocês têm este mesmo capim pasto por aí, Sí, ok? sí tenemos. Sim? Sí. Ok. Igual, Sérgio? Mesmas características? Igual, Ok. mismas. Legal. Muito legal. Muito bem. Temos também, como eu falei anteriormente, o cultivar BRS Capiaçu, ok? Um ponto importante deste cultivar seu porte, altura e produtividade de massa. É um pasto muito produtivo, ok? Com qualidade nutricional também muito boa, muito buena, muito interessante, ok? Bueno, por que utilizamos o pasto elefante aqui em Brasil? Temos cerca de 196 milhões de hectares de áreas destinadas à produção de pastos, de pastagens, ok? Isso representa para nós 23% da nossa área total. E das nossas áreas agrícolas, os pastos representam quase 75%, certo? Temos o segundo mais grande rebanho
bovino, né? Rebanho de ganado do mundo. Acima de 238 milhões de animais, ok? Praticamente 100% todo esse rebanho é criado em sistemas basados em pastos e pastoreio. Então, os pastos, as áreas de pastos, são a grande base, ok? Da nossa produção de carne, é isso, Sérgio? Carne? Sí, carne, producción de carne. Carne, isso, carne e leite, certo? Pero estamos muito próximos aqui na região, muito próximos da linha do Equador, certo? Sofremos as alterações que ocorrem ao longo do ano, alterações climáticas. Então, nossa produção anual de forragens em pastos é estacional, certo? Temos um período de lluvia, chuvas para nós aqui, ok? E um período de sequia para nós. Então, estações climáticas bem definidas. Temos uma grande produção de forragem no período de lluvia e uma baixa produção de forragens no período de sequia. Então, como o consumo animal é uniforme, semelhante ao longo do ano, ocorre um período em que pode faltar forragem em áreas de pastos, ok? Então, nós temos estratégias de suplementação de forragem para a sequia, para este período seco do ano. Algumas opções, temos algumas opções. A compra de forragem, diferimento de pastos para nós outros, a subdivisão mais a irrigação de pastos, ok? Forragens oferecido en el comedero, oferecer forragens en el comedero, ok? Produzir forraje en una área, cosecha esta forraje y ofrecer en el comedero. Para tal, temos o banco de biomassa, certo, Sérgio? O Sérgio me ajudou com a tradução, né? Sí, banco de biomasa. Isso. Aqui chamamos de capineiras, ok? Uma área destinada à produção de forragem, ok? Principalmente de
pastos elefante, capins elefante, ou canha-de-açúcar, ok? Peço desculpas pela pronúncia ruim, ok? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Bueno, técnicas de conservação de forragens, temos hacer pacas. Sérgio também me ajudou com a tradução. Nós chamamos de fenação, ok? La produção de heno, né? Para vocês, produção de feno para nós. E el ensilaje, la produção de ensilaje. Bueno, o pasto elefante, nós podemos utilizar como ensilaje ou capineira, que seria o banco de biomassa. O que é este banco de biomassa? É uma área pequena, ok? Isso geralmente é isso, pero puede ser uma grande área. Cultivada com gramíneas com alto potencial de produção de forragem, serão cortadas e picadas, ok? Para oferecer a los animales diretamente em comedero, principalmente em el período de sequía, ok? Um exemplo de banco de biomassa de capineira uma área destinada à produção deste tipo de forragem, ok? O material colhido, a forragem colhida nessa área, geralmente feita de creio que para vocês seja semelhante, cosecha manual, posteriormente la picagem, este material é picado, picagem, é isso mesmo? Este material é picado, ok? E esse material picado pode ser destinado à ensilagem ou ao fornecimento em el comedero, certo? Alguns pontos são importantes. Alguns pontos importantes devem ser observados por el ganadeiro quando for trabalhar com el banco de biomassa. A quantidade de biomassa produzida, a qualidade e o custo, ok? A parte econômica. Alguns exemplos de custo. Uma silagem de maíz, ok? Malo, custa por volta cerca de R$180, ok? Na nossa moeda. Uma silagem de maíz buena,
uma buena silagem de maíz, 120. A canha picada, 70. Um pasto bueno, ok? Bueno, por volta cerca de 15 reais la tonelada de matéria seca. Um pasto degradado, 50, ok? E o pasto elefante, nas condições de aqui, cerca de 40 reais, ok? Talvez o Sérgio possa ajudar nessa conversão financeira, Sérgio, só para o pessoal ter uma ideia. Sí, aquí los números están en moneda, en reales brasileños, es solamente transformarlo. Ahorita está la moneda 4 pesos, pero póngale siempre 4.50. Ok, ¿Sí? ok, beleza. Agora, a qualidade. Se nós formos comparar pasto elefante com outras forragens, naturalmente, o pasto elefante tiene um valor nutricional mais bajo, ok? Se considerarmos a porcentagem de nutrientes digestíveis totales, o pasto elefante tiene valores mais bajos, ok? 45 a 48%, comparado a uma silagem de maíz de 60 a 65%, ok? Então, é claro que o pasto elefante tem vantagens, ok? Principalmente alta produção e bajo custo, e tienes certas limitações, principalmente no valor nutricional, na qualidade. Pero isso não significa que apenas somente malo, não. Tienes características interessantes. É importante atentarmos que quando vamos produzir pasto elefante, ele exige, ok? Muita atenção em alguns pontos, como em fertilização, adubação, para nós aqui, ok? Desde o plantio até o mantenimento dessas áreas, ok? É importante cuidar, ter atenção a isso, porque se não fizermos, se não mantermos, ok? A fertilização e outras práticas de manejo, como manejo de plagas, insectos, plagas, ok? Talvez o pasto elefante não atinja níveis elevados, altos de produtividade.
se isso acontecer, provavelmente o custo será mais alto, ¿ok? ¿Compreenden? Quanto mais produtivo, menor, mais bajo es el costo, ¿ok? No cultivo de pasto elefante, a cosecha es feita rente al suelo, ¿ok? Entonces, ocurre la remoción total de biomasa. La extracción de nutrientes del suelo es alta. Necesita o reemplazo anual, ¿ok? Encalado y fertilización. Nosotros fizemos um estudo, uma pesquisa em 2014 aqui e chegamos às seguintes conclusões. O nutriente mais extraído pelo pasto elefante é potássio. O segundo é nitrogênio. Em terceiro é fósforo. Nos valores que vocês podem ver aí. Certo? Também percebemos que o pasto elefante é responsivo a encalado. Se aplicarmos isso, fornecermos cálcio e magnésio, o pasto elefante responde, é mais produtivo, ¿ok? Então, temos que ter atenção a este ponto, principalmente, certo? Aqui, no Brasil, em nossa região, utilizamos cerca de 100 a 200, 300 quilogramas por hectare por ano de nitrógeno. De 60 a 80 quilogramas por hectare por ano de fósforo. En 100 a 200 quilogramas por hectare ano de potássio. ¿Ok? Es claro que necesita consultar um manual de recomendações locais em técnicos especialistas em esse cultivo para auxiliar-te em la produção, ¿ok? Estou falando de valores médios, certo? Pensando em qualidade do pasto, trago informações sobre o pasto elefante roxo. Temos valores em estudos, pesquisas conduzidas aqui. O pasto elefante com altura de cosecha de 1,5 metros, 2 metros e 2,5 metros. Então, quando o pasto elefante chegou nessas alturas, nós procedemos a cosecha, ok? E seguimos com a ensilagem. Alguns valores médios apontam que a cosecha com 1,5 metros
na qualidade é melhor. ¿Ok? Los contenidos de fibra insoluble en detergente neutro, en fibra insoluble en detergente ácido, son más bajos na cosecha más baja. Aqui. Pero se a cosecha for neste momento, a produtividade é baja. E temos também muita umidade, muita água. Isso não é interessante para a ensilagem. Ok? Vamos discutir mais sobre isso à frente. Aqui no Brasil, temos, infelizmente, ainda temos um manejo tradicional, ineficiente, malo, para a produtividade e a qualidade do pasto elefante. Ok? Esse manejo tradicional significa hacer la cosecha con el planta con edad muy avanzada. Exemplo, hacer la cosecha con 196 días, cerca de 7 meses, ¿ok? Es muy tiempo. El ideal sería proceder la cosecha con cerca de 56, 60 días. Nesta condição, a qualidade seria mantida, preservada. Certo? Podemos ver aqui a produtividade acompanhada de um adequado contenido de proteína cruda, ok? E também de digestibilidade, ok? Isso é o que nós esperamos, desejamos, um manejo racional, ok? O manejo racional prevê que hacemos a cosecha com as plantas em 2 metros de altura, aproximadamente, ok? Principalmente para a utilização como material picado oferecido en el comedero. Nós pensamos e temos resultados científicos que garantem, que comprovam que a cosecha da planta muito velha, me fugiu agora a palavra, em idade muito avançada, prejudica a qualidade da forragem, certo? Aqui é um comparativo entre o pasto elefante rojo com cana de açúcar, uma variedade da RB 855453, muito comum aqui no Brasil. Conduzimos esse teste aqui. O pasto elefante roxo, colhido
cortado con 2 metros de altura, con niveles de FDN, fibra insoluble en detergente neutro, próximo a 75%, certo? Enquanto la caña, con 12 meses de desenvolvimento, com FDN de 48%. Então, temos que cuidar para que não deixemos o pasto elefante rojo e os outros com idade muito avançada. Ok? Se não atentarmos a isso, podemos ter uma forragem de baixa qualidade. Inclusive, pior, mas pior que la caña. Certo? Então, no manejo racional, hacemos la cosecha cerca del suelo. Vamos com esse material a um triturador. Não sei qual é, não sei a tradução. Triturador. Picadora de forraje. Ok, picador de forraje, exato. E o material picado levamos ao comedero, certo? Então, quando comparamos o manejo tradicional com o racional, temos que produtores que não trabalham da forma adequada, da maneira correta, deixam o pasto elefante de um ano para o outro, certo? Porque no período de lluvia, aqui, não necessitaria usá-lo, porque tem forragem no pasto, nas áreas de pastagem, ok? Já o manejo racional prevê que nós utilizaremos a produção de pasto elefante do período para fazer ensilagem ou enho, ok? E até mesmo podemos utilizá-lo como verde picado e oferecer em el comedero. Quando hacemos isso, podemos reduzir, acho que é isso, diminuir a pressão de pastoreio de los animales en el pasto, porque estamos oferecendo forragem en el comedero para reduzir o consumo de pasto pelo animal em pastoreio direto. ¿Compreenden? ¿Sí? Sí, ahí el doctor habla del manejo racional, que del 100% del banco, el 80% se destina para ensilar o hacer pacas, y el 20% restante para darlo en la época seca, en corta de acarreo y picado. Perfeito. Exato.
Aqui, inclusive, já hacemos enho de pasto elefante, ok? De forma artesanal. Essa palavra, Sérgio, artesanal? Sí, artesanal. Isso. Pueden ver en las imágenes, ok? E podemos hacer silagem de pasto elefante, certo? Entonces, agora nosotros iremos hablar do processo de ensilagem, certo? Os passos do processo de ensilagem se iniciam en el cultivo de plantas en el campo, ¿ok? Todos los cuidados y puntos de atención deben ser observados. Después, nosotros iremos proceder la cosecha, ¿ok? Posterior à cosecha, la picaje del forraje, el transporte até el silo, la compactación, ¿es eso? Compactación da forraje en Sí. el silo. Sí, compactación. Okay. Eso. Después la vedación, ¿es eso también? La vedación, ¿ok? La vedación o sellado. Yes, eso, exato. Dentro, en el silo, van a acontecer una serie de transformaciones, fermentaciones, para que a forraje seja conservada. ¿Ok? Esse processo pode se resumir em la imagen, certo? Desde a área de cultivo até o comedero de los animales. Uma pergunta: todo el ensilado, toda ensilagem é igual? Creo que todos pueden observar, pueden ver en la imagen que la respuesta, ¿está certo, Sérgio? Es no. ¿Ok? Nem toda ensilagem é igual. Essa provavelmente irá gerar descarte, bajo consumo animal, menor rendimento, enquanto essa estimula o consumo animal. O rendimento é maior, ok? E o que muda, o que é alterado de uma para outra? O que é alterado, o que é diferente, certo? Os cuidados que são tomados, observados em todos os passos do processo de ensilar, certo? A começar, a iniciar do entendimento do princípio de conservação. Isso é importante,
para discutirmos sobre silajes de pasto elefante. Porque el principio de conservación en el silaje es basado en fermentación anaeróbica láctica. Es principio básico. Es así que la forraje se conserva. Ocurre la producción y acumulación de ácidos orgánicos, especialmente ácido láctico, producido por bactérias del género Lactobacillus. ¿Ok? Quando há ácido láctico acumulado dentro do silo, valor de pH, que representa acidez, o valor de pH é alterado, modificado, de próximo a 6,5 até valores próximos a 3,5, 4,2. Quando isso acontece, a conservação é adequada, ok? E a forraje se transforma em silaje, certo? Para esto, uma série de cambios, de alterações, cambios ocorrem en el silo, principalmente fermentações, certo? O começo, o início do processo é aeróbico, já que ainda tem ar, oxigênio en el silo. Posteriormente, la segunda fase es una fase de transición, fase lag, de colonización, ¿ok? Do ambiente para possibilitar receber a próxima e mais importante fase, que é a anaeróbica. Nesta fase, acontece a ação de bactérias ácido-láticas, bactérias produtoras de ácido láctico, ok? Primeiramente, inicialmente, as heterofermentativas, ok? E enterobactérias, que produzem ácido láctico, pero também producen ácido acético. En segundo momento después, acontece la acción de bactérias ácido-lácticas homofermentativas, ¿ok? Que producen exclusivamente ácido láctico. Entonces, a partir de ahí, o pH, o valor de pH está bajo y el ambiente está ácido. Entonces, ese ambiente torna-se estável, ¿cierto? Ese ambiente será cambiado novamente cuando nosotros hacemos la apertura del silo. Porque vamos expor la silagem al ar, oxigênio, ¿ok? Y el ambiente pasa a ser aeróbico novamente. Entonces, la silagem puede esquentar
subir la temperatura. ¿Es eso? Calentar. ¿Serio? Puede calentar. Acalentar. Ok, isso. Gracias. Ok. Entonces, tenemos que compreender que algunas pérdidas son inevitables, ¿cierto? Elas van a acontecer, como la respiración aeróbica, algunas fermentaciones que ocurren, ¿ok? Estas son inevitables. Pero temos que ter cuidados com as pérdidas que podem ser evitadas. Certo? Certo? Se tomarmos cuidados específicos em alguns dos passos do processo de ensilagem. Ok? Talvez o ponto mais importante para nossa discussão seja entender, compreender que características deve mostrar a planta de forragem en el momento de la cosecha. O que tem que ter? ¿Ok? Tiene que mostrar um contenido de matéria seca que representa a umidade de 28 a 33%. Um contenido de carboidratos solúveis, ok? Carboidratos fermentescíveis maior que 15%. E uma baixa capacidade tamponante, certo? Por quê? A umidade, o contenido de matéria seca está relacionado com a umidade do material e a maturação, acúmulo de carboidratos solúveis. Se eu tenho uma forragem muito úmida, como é isso, Sérgio? Sí, sí, tiene muy húmeda. Muy húmedo. Muy húmedo, ¿está certo? Sí, está certo. Ok. Se eu tenho uma forragem muito úmida, provavelmente terei muitos problemas posteriormente. Certo? O maíz representa a planta padrão, a planta mais utilizada para ensilagem. De referência. De referência. Isso. Todos eles atende a todos esses critérios. Sorgo forrageiro, eu não sei essa tradução, Sérgio, para aí. Aqui a gente chama de sorgo forrageiro ou sorgo silageiro, próprio para ensilagem, certo? Sorgo forrajeiro. Forrajeiro, ok? Também tem todos os critérios. Pero quando vimos pastos, capins e caña de açúcar, podemos ter problemas. Resumidamente, os pastos, inclusive pasto elefante, não
no debe atender al criterio de contenido de materia seca en el momento de cosecha, porque es muy húmedo. Entonces, también no atende al contenido de carbohidratos solubles, ¿certo? Y puede o no atender al criterio de capacidad tamponante. La caña de azúcar es también complicado de se trabajar, mas posible. Entonces, cuando vamos a hacer silajes de pastos elefante, como pasto BRS Capiaçu, teremos que ter cuidado com isso. Exemplo, este nosso trabalho, temos alguns valores, ok? De contenido de matéria seca ideal, de 30%, e o que observamos no contenido de matéria seca da forragem do BRS Capiaçu, de 15%, ok? E sua silagem de quase 21%. Então, o valor de matéria seca é baixo, ok? Preocupante. Pode ser um problema. Observamos semelhanças também trabalhando com o pasto elefante rojo, aqui também. Matéria seca, contenido de matéria seca da forragem de 20% e da silagem de 23%, ok? Também mais baixo que o que deveria, que o ideal, certo? Trabalhando também com el Napier, ok? Este mais verde que vocês podem ver na imagem, é o mesmo problema, baixo contenido de matéria seca, tanto na forragem como na silagem, certo? O maior problema é o seguinte: nós podemos analisar o coeficiente de fermentação, certo? Propuesto por Weisbach, em que o coeficiente de fermentação representa a capacidade fermentativa desta forragem. Então, percebemos que o contenido de matéria seca é essencial, é o mais importante para o processo de fermentação, ok? Ele representaria cerca de 8 vezes mais que a importância de carboidratos solúveis e a capacidade tamponante. Certo? Resumidamente, se temos contenido de matéria seca baixo,
muita umidade, teremos problemas en la conservación. Eso puede ocasionar muchas pérdidas, como de efluentes, ¿ok? Que son perdidos del silo después que hacemos la compactación. Eso representa pérdidas quantitativas, pero también cualitativas, porque en este efluente está carregando nutrientes da silagem. Também podemos ter pérdidas por fermentações secundárias, ok? Secundárias. Ou seja, não aquelas fermentações primárias, principais, deserradas, ok? Exemplo, fermentações por uma bactéria chamada Clostridium, que ocasiona perdas de proteína cruda, ok? Na forma de amônia, perdas de AGVs, ácidos graxos voláteis, não sei se é essa tradução para vocês. Ácidos grasos volátiles. Sim. Ácidos grasos volátiles. Legal. Como também perda de ácido lático, porque essa bactéria consome o ácido lático que já está produzido no silo. Então, ela atrapalha, prejudica o processo de conservação. E a principal momento que essa bactéria consegue agir é quando a umidade é alta, um ambiente com alta atividade de água, ok? Então, a umidade pode ser um indicativo de possíveis problemas na conservação. Então, nós hacemos uma série de experimentos científicos com para conviver, seria minimizar, reduzir esses problemas de alta umidade que existem em pasto elefante, certo? E eu vou apresentar-lhes alguns, tá? Nós hacemos um trabalho com pré-secado, ok? Antes de ensilagem. Certo, Sérgio? É isso? Pré-secado antes. Un oreado, aquí le decimos oreado. Cortar y orear el forraje para, okay, después ensilar. Exato. Então, isso. Cortar, orear, depois ensilar. Certo? E também, no mesmo trabalho, utilizamos aditivos como maíz molido, granos de maíz molidos. Chamamos aqui de quirera de milho, certo?
Y salvado de arroz, creo que sea esa traducción, Sí. salvado de arroz. Salvado de arroz. Sí. Llamamos aquí de farelo de arroz, un resíduo o coproduto del processamento da indústria de arroz. Por que utilizamos esses aditivos? Porque eles são altamente higroscópicos. Essa é a tradução? Higroscópicos. Sí, higroscópicos. Isso. Então, eles têm a capacidade de reter água, certo? Então, colocamos na ensilagem de pasto elefante para que eles pudessem puxar, recolher um pouco de la água, excesso de água, certo? Hacemos isso com pasto elefante roxo, aqui, e também com pasto elefante napier, ok? Pero vou mostrar apenas alguns resultados. Então, cortamos, hacemos o corte, hacemos o pré-secado, certo? E depois adicionamos ou não com aditivos e sem aditivos. Adicionamos na massa picada e depois ensilamos, ok? Hacemos lá ensilar. Fizemos a ensilagem. Eu trago alguns resultados. Podemos, de forma direta, ok? Visualizar, podemos ver aqui que quando hacemos pré-secado, não sei se é essa a pronúncia, com pré-secado, ok? Com pré-secado, tivemos melhores resultados com relação a porcentagem de matéria seca, contenido de matéria seca, ok? Então, pré-secado ajudou, melhorou, certo? Apenas a adição dos produtos, como salvado de arroz ou maíz molido, não se mostraram suficientes para elevar o contenido de matéria seca, ok? Já o pré-secado, sim. Quando observamos os valores de pH das silagens, ok? As silagens produzidas, já não observamos tantas diferenças. Sem pré-secado, com pré-secado, ok? Isso nos mostrou, né, que o processo de conservação deve ter sido adequado para os dois casos, ok? Para os dois tratamentos. Pero, muito provavelmente, sem pré-secado, o tempo para que o pH bajasse, provavelmente
tenha sido maior. ¿Ok? En el mismo trabajo, contabilizamos, mensuramos las pérdidas de efluentes. Y ahí podemos ver un efecto muy marcante, muy fuerte, do pré-secado. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos lo pré-secado, conseguimos quase eliminar, excluir las pérdidas por efluentes em quilogramas por tonelada de matéria natural. Quase excluímos, ok? Mesmo sem aditivo algum. Certo? Então, observamos um efeito muito positivo do pré-secado. Inclusive, quando vimos a recuperação de matéria seca al final do processo, ensilamos 100 quilos de matéria seca, recuperamos al final do processo quantos quilos? Observamos que, mesmo sem pré-secado, o aditivo maíz molido proporcionou quase 100% de recuperação. Ok? Com pré-secado, observamos um bueno efeito de salvado de arroz e maíz molido também. Ok? Chegando próximo a 100% de recuperação de matéria seca. Certo? Pero existe um problema sério, importante, em usar a tecnologia do emurchecimento. Esqueci de traduzir. Tem uma palavra, né, Sérgio? Haz uma palavra. Del oreado también, es de secar, presecar. Ok, presecar. Então, hacer lo pré-secado exige que praticamente todos os passos do processo sejam manuais. Ok? É isso, Sérgio? Manuais. Quase de forma artesanais. De forma manual. Isso, de forma manual. Então, eu tenho que cortar, fazer a cosecha manualmente ou com uma ensiladeira, ok? Uma ensiladeira mecânica no tractor, certo? Pero depois de la picaje, eu tenho que espalhar, colocar esse material picado em um local para proceder no pré-secado. Certo? Então, é uma prática que inviabiliza ou dificulta a adoção dessa tecnologia. Ou seja, os produtores provavelmente não irão fazer, não irão fazer isso. Certo? Porque é muito difícil, muito dificultoso, trabalhoso, ok? Podemos ver no resultado anterior que adicionar esses aditivos, mesmo com uma certa perda de efluentes, sem
pré-secado fez com que nós chegássemos em quase 100% de recuperação de matéria seca. Então, percebemos que usar salvado de arroz ou maíz molido, mesmo sem pré-secado, pode ser uma estratégia interessante. Ok? Com o BRS Capiaçu, temos também alguns resultados. Sérgio, me fala sobre o tempo. Eu realmente não estou controlando aqui. Me fala se eu já passei do tempo, se posso continuar, que daí eu dou sequência, pode ser? Pode. Pode? Ok. Pode. Vou tentar ser breve aqui nesse final. Então, conduzimos uma série de trabalhos, meu colega aqui, colega de trabalho, professor Fagton, observamos produtividade de pasto BRS Capiaçu, um híbrido recentemente lançado pela Embrapa, aqui em Brasil, e observamos altíssima produtividade. É um capim muito produtivo, ok? Muito produtivo. Vocês podem observar na imagem. É um capim muito produtivo, ok? Cerca de 250 toneladas por hectare por ano de matéria natural, ok? Cerca de 65 toneladas por hectare por ano de matéria seca, ok? Seria o dobro, duas vezes mais que o que produz um pasto marandu aqui no Brasil. Compreende, Sérgio, a comparação? Dos veces mayor que el pasto. Aquí es insurgente, el marandú. Marandú aquí insurgente. Insurgente, isso, ok. Então, como eu disse, 67 toneladas por hectare de matéria seca. Pero quando utilizamos para ensilagem, temos que ter cuidado com o contenido de matéria seca. A cosecha devemos fazer com uma idade de cosecha posterior a 120 dias, ok? Quando a planta está com cerca de 3,5 a 4 metros de altura. Nesta fase, a planta deve mostrar cerca de 30% de matéria seca, como contenido de matéria seca. Então, podemos ter poucos ou menos problemas com a conservação, certo? Fizemos alguns trabalhos aqui com esse pasto e observamos valores interessantes. Podemos ver contenido de proteína cruda superior a 10%, mesmo na cosecha com 120 dias, ok? Pero temos que ter cuidado, pois porque uma cosecha feita muito tardiamente pode levar o material a mostrar valores de FDA, ok? FDN e FDA, mas principalmente
principalmente relacionado à digestibilidade. Isso pode ser diminuída, pode ter queda na digestibilidade da silagem, do material, se a cosecha for muito tardia. Fizemos outro trabalho, já foram uns 3 ou 4, com capiaçu. Hacemos a cosecha com 2,3 metros de altura de plantas, diâmetro del talho 2,5 centímetros. Observamos uma alta participação do talho, do colmo, o que é interessante, porque é onde se concentra a maior parte do carboidrato solúvel, ok? E observamos também, a partir daqueles trabalhos iniciais que hacemos, conduzimos um trabalho com adição, adicionando salvado de arroz, farelo de arroz, nestes níveis, ok? Esse trabalho, infelizmente, nós não concluímos, finalizamos, porque teríamos uma parte com consumo animal, ok? Diretamente com animais, mas, infelizmente, a pandemia COVID-19 nos impediu de finalizarmos esse trabalho com os animais, ok? Então, eu trago informações sobre as silagens que nós outros produzimos para este experimento. Observamos que a inclusão de salvado de arroz proporcionou teores, contenidos adequados de matéria seca na forragem, logo com 20% de inclusão de salvado de arroz. Ok? Então, uma vez mais, comprovamos um efeito positivo desses aditivos higroscópicos, pero não conseguimos, não puedo passar a vocês resultados finalizados, terminados com o consumo de animais, ok? Peço desculpem por isso. Em esse mesmo trabalho, observamos que a inclusão de salvado de arroz não cambiou significativamente os valores de pH da silagem, ok? Então, podemos utilizar qualquer nível do aditivo. Observamos que, com a inclusão de salvado de arroz, houve um incremento no contenido de proteína cruda, ok? Pero foi fazer um alerta. El salvado de arroz é muito rico em extrato etéreo. É assim, Sérgio? Extrato etéreo? Sí, extrato gordura. etéreo. Sí, grasas. Extrato etéreo. Isso. Então, temos que ter cuidado, porque
é um fator que pode proporcionar uma redução de consumo animal, ok? Inclusive, veríamos isso nesse experimento, ok? E para finalizar, chegando ao final, observamos, né, que a inclusão de salvado de arroz resultou em teores, em contenidos de matéria seca adequados, ok? Então, percebemos também que não utilizar esse aditivo fez com que a forragem e silagem tivessem valores baixos de contenido de matéria seca, ok? O que pode ser preocupante, ok? É o que esperamos poder observar num próximo experimento quando conseguirmos executar essas atividades a campo novamente, certo? Então, nós aqui seguimos trabalhando com pasto BRS Capiaçu. Podemos ver nesse capim um potencial muito grande e a busca por este pasto é imensa